Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe aqui. Espero que todos vocês estejam muito bem nessa quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. Então, entramos na reta final do mês de janeiro e também primeiro mês aí do ano de 2024. Poucas, mas boas oportunidades. Confesso que se comparado, né, janeiro de 2023 versus janeiro de 2024. Janeiro de 2023, você tinha aquele peso do viés político mais maçante do que nesse início de 2024. Por mais que nós tenhamos aí algumas falas, algumas ameaças do governo, algumas taxações, alguns gastos adicionais, né, que não estavam antes talvez precificados. Entretanto, nós ainda temos um mercado que não se entregou totalmente ao realismo. Eu não vou nem falar de pessimismo, mas ao realismo, tá? Quando isso acontecer, não saberemos quanto que será a baixa, se será de 15, 20, 30%. A única coisa que podemos fazer é estar preparado com caixa em dia para poder aproveitar, né? Então, ameaça governamental no setor do minério de ferro através da troca do CEO da Vale e também de uma medida judicial, então faremos sobre. Santander também anunciou um bom programa de recompra de ações que pode chegar até 1% das ações Unites de Santander em circulação. BB Seguros queda hoje abaixo dos R$ 34. Inclusive, ontem fiz aporte e hoje também fiz um novo aporte, tá? E para quem tem dúvidas, são aportes no fracionário, mas para manter a constância. Eu tenho uma meta em BB Seguros de chegar até aí a marca de um pouco mais de 1.000 ações até agosto desse ano. Por ano passado eu tinha encerrado com uma boa quantidade. Claro, né, temos algumas outras preferências em outros papéis também. O investidor tem que lembrar disso, não dá para sair comprando tudo o que pretende, porém, vamos comprando de pouco a pouco em preços um pouco superiores, tá? Aí a nossa média. Além disso, outras oportunidades que podem ir surgindo através de correções, né? Além também de Caixa Seguridade, hoje tendo o que nós esperamos que aconteça mais vezes, né? Correção, depois da fala do senhor Barsi nas últimas entrevistas. Hoje nós tivemos aí uma certa correção depois de pregões também seguidos em alta, tá? E o Banco Safra recomendando com preço-alvo na casa dos 19. Vi alguns investidores comentando hoje por aí, né? Com a intenção de vender Caixa Seguridade. Não penso nisso, tá? Eu acho que não é hora de pensar nisso, pelo contrário, a empresa ainda tem muito a se mostrar, tem muito ainda a entregar para o seu acionista no longo prazo, só não vejo sentido ainda em fazer grandes movimentações, grandes aportes, quando você pode ter significativas correções, tá? No médio prazo aí, a depender de tantos fatores, fatores políticos, de ruídos ou até mesmo de mercado, que é bem comum quando se trata de ações. Então, BB Seguros hoje fechou nos 33,74. Hoje eu aportei aí na casa dos 33,90. Ontem já tinha feito aporte nos 34,10 e lancei nova ordem, tá? No fracionário também, nos 33,50 e já tinha outra ordem nos 32,50. Essa um pouco maior, essa aí já na casa de lote, tá? Saindo do fracionário, entrando já na casa de lote. E vale, né? Vale 3 a R$ 68. Será que vale a pena observar, estudar a empresa? Vale a Vale, né? E hoje tem essa certa ameaça, falaremos sobre adiante. Gol 4, 10,2, voltando aí na casa dos 10, né? Também Caixa Seguros, queda de 2%, 14,36, mas muito longe lá dos 11,50, que foi o meu último aporte. Muito longe também das maiores compras, que foi lá na casa dos 8, 7 reais. Cheguei a comprar bastante também nos 6 reais, abrindo posição nos 6 reais, tá? E Irani, né, nos 10,2, queda hoje 4% em percentual. Novas compras abaixo aí dos 10 reais também faz parte da carteira, pensando mais em longo prazo, não é um ativo
para ficar fazendo posição de curto prazo e vendendo, é mais para o longo prazo, tá? E Semin, 6,66, queda de 1%. Então, Santander anunciou o programa de recompra na ordem de 36 milhões de units. Aqui é importante mencionar que não foi nada falado sobre o cancelamento dessas ações, e esse programa tem uma duração aí de médio prazo, podendo ser até 1% praticamente das unidades em circulação. Pode ser utilizado essas ações para pagamento de diretoria, empregados e geral, tá? Então é importante também acompanhar isso. E radar, né? O que eu estou aí acompanhando nas poucas e boas oportunidades que pode surgindo através de ruídos políticos e quedas. Tenho ordens, por exemplo, em BB Seguros, 33,50. A depender de uma nova correção, para mim, acredito que pode chegar, tá? Goal 4 no fracionário, 9,90. Também fiz aí essa nova ordem hoje para tentar aproveitar, quem sabe, nos próximos pregões novamente, nesses critérios. E Iranira, na casa de 9,98. Pensei que entraria mais essa ordem hoje, só que não entrou. BB Seguros, essa aí já entra no lote padrão, na casa de 32,85. Quem sabe entra essa ordem, né? Aí antes do anúncio dos dividendos nos resultados, tá? E hoje no fracionário aí 33,90, um pouquinho acima do que fechou, mas durmo tranquilo porque é um papel que eu estou buscando uma certa quantidade de ações, pensando no longuíssimo prazo. Irani, 9,79, já é outra ordem, tá? Pensando em um maior aumento de posição. TAE 3F, isso daqui, pessoal, em relação a uma distorção entre as units, TAE 4 e TAE 3, tá? Por exemplo, hoje TAE 3 negocia a 12,20, ela fecha normalmente, está fechando a 12,20, enquanto TAE 4 negocia normalmente a 12,40, tá? Então, prestem atenção, fora a questão dos aluguéis. Mas, para quem gosta aí do sentido de liquidez, a 11 casa muito bem para o investidor de longo prazo no ativo, né? E Engie 3, aí nos 37,50, o papel chegou a subir aí no pregão de ontem, hoje deu uma certa recuada. Quem sabe negocie abaixo disso, tá? Para mim, aí ter um início de posição e também aumento de posição para carregar para o longo prazo. Então vale, né? Desde aí a entrada toda essa história que o presidente estaria utilizando ministros para colocar o Guido Mantega como CEO da Vale. O que nós tivemos, né? Queda aí de mais de 4% no papel. Além disso, depois de toda essa história, hoje nós tivemos outra notícia, né? Justiça condena Vale, Samarco e BHP a pagamento de mais de 47 bilhões por tragédia em Mariana, tá? Aí nós tivemos mais essa notícia. Claro, nada que poderia simplesmente trazer como um boato, tá? Quem sabe aí é um fato que cabe, talvez, ser muito bem investigado, claro, né? Com todo o amparato da justiça, porém, muito estranho no determinado momento em que você tem o governo, né, buscando esse capital para induzir a troca de CEO na Vale, tá? Além disso, outra notícia, né? Vale tem 4 barragens em zona de alto risco na região de Brumadinho, segundo estudos. E esse estudo é divulgado logo agora, tá? Então, prestem atenção, pessoal. Nós tivemos aí, no mínimo, 2 notícias negativas em relação ao papel depois dessa tentativa, ou até o dia 30, né? O Conselho aí tem por prioridade essa indicação de um novo CEO para a Vale. Quem sabe eles decidam pensando nisso, tá? Talvez pode ser um dos critérios que o investidor tem que observar. Em relação aos indicadores fundamentalistas, nada muito absurdo, por mais que minério de ferro, né, agora chegando aos seus picos, nós temos hoje, né, a Vale negociando a 4 vezes EV/EBITDA, 5 vezes EV/EBIT e negociando a 6 vezes o PL, né? E nada muito, pensando em endividamento, nada muito absurdo, negocia
na verdade, a uma liquidez corrente de 1,08 vezes e uma dívida líquida sobre PL em 0,26 vezes, dívida líquida sobre EBITDA em 0,63 vezes, com ótimos indicadores de rentabilidade e eficiência, tá? Tanto para margens como também aí para retorno tanto a capital investido como para patrimônio, com crescimento tanto de receita como de lucro nos últimos anos. Então é um caso para ficar esperto e acompanhar também, quem sabe aí, né, o governo não entregue boas oportunidades, como já aconteceu lá atrás com a Eletrobras, com a própria Petrobras, em relação a preço, tá? São empresas de qualidade que, entretanto, podem ter caminhos desviados no curto prazo, porém no longo prazo a tendência é sobreviver. E aqui, né, Gol entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, e a questão aqui é observar quem que são os maiores credores de Gol, tá? Então também é um outro fato aí que vocês podem observar e estudar nos próximos dias, nesse sentimento das empresas financeiras e também bancos. Observar quais os bancos aí que possuem maiores dívidas, os bancos nacionais, com, no caso, Gol, tá? E poderiam ser também impactados novamente no primeiro trimestre de 2024. Caixa Seguridade, que não cai, não caía até, né, ontem de jeito nenhum. Agora, depois da fala do seu Bartos que está comprando, nós tivemos uma queda de 2% hoje. E uma cobertura do Banco Safra, a parte de análise, com preço-alvo de R$19, tá? Eu gosto de trazer os dados aqui dos principais compradores, e eu tenho a ciência de que boa parte desses bancos de investimentos, quando eu trago aqui e falo sobre, tem pessoas físicas também comprando. Porém, pessoal, um banco de investimentos, ele ganha também fazendo o quê? Pegando ações, né, negociando na compra e venda e trazendo também ações para a sua tesouraria, fora que boa parte desses bancos possuem fundos de investimentos que utilizam os próprios bancos para através aí para fazer operações e também de corretagem. Então, se você for pesquisar, todo grande banco de investimento possui um fundo de ações ou até mesmo um fundo multimercado que ali também na cesta estará comprando alocado em ações, através também de um fundo de previdência. Então, por exemplo, o Morgan Stanley, o próprio Banco Safra, possuem fundo de ações, tá? E hoje, Morgan Stanley, por exemplo, entre os principais compradores, saldo aí de positivo de mais de 3 milhões, tá? Principal vendedor, JP Morgan e UBS. E além disso, né, uma das formas para você ter uma certa ciência, não dá para captar totalmente a saída de saldo líquido ou quem que está operando, qual que é o nome do investidor estrangeiro, mas é uma das formas de você ter aí uma ciência, né, que boa parte do investidor estrangeiro utilizará corretora estrangeira ou banco de investimento estrangeiro aqui no país, tá? Então, além disso, BB Seguros, como já falamos sobre aporte, o racional é o mesmo, o programa de recompra de ações, ele está aí bem avançado, né? Você tem um limite de 64 milhões e ele foi bem avançado na medida que já foram recompradas mais 19 milhões de ações em BB Seguros da própria empresa, né? Provavelmente essas ações irão ser canceladas. Uma dúvida de alguns investidores que volta, né, é aquela questão: ah, mas o Banco do Brasil, né, no qual a BB Seguros tem um contrato de exclusividade de até 2030 para operar a parte de seguros, utilizar a parte de seguros ali, a marca, a parte de seguros com o Banco do Brasil para operar de maneira direta. Como que ficaria, né? Tem essa renovação ou não? Primeiro que você tem que entender quem que é o maior acionista de BB Seguros, tá? Então, segundo, quem que perderia com isso também, tá? Então, você conseguiria responder essa pergunta de maneira mais fácil aí, pensando no longo prazo. Claro que tudo pode acontecer, porém, esse risco ele passa a ser limitado quando você tem o principal controlador dependendo dos resultados daquele negócio, tá? Principais compradores hoje em BB Seguros:
Goldman Sachs e, novamente, né, nos últimos pregões de maneira repetitiva. Claro que aqui você pode ter pessoas físicas também misturado, mas o que você tem? Você tem um banco de investimentos que opera através de seus fundos também, comprando, além também de comprar para a própria tesouraria do banco e etc., você tem aqui um saldo muito forte de compra, não só nesse pregão, mas nos últimos pregões, tá? Morgan Stanley, que é um dos bancos que possui recomendação para os seus clientes, tá? E a recomendação é de venda com preço-alvo de R$ 30. Comprando, hoje também foi um dos principais compradores, com mais de 8 milhões de saldo positivo. E os principais vendedores, XP e BTG, novamente volta a reforçar que você tem pessoas físicas, mas nesses bancos de investimentos você tem fundos de ações, fundo de previdência, fundo multimercado e etc., tá? Ali da própria corretora e do próprio banco de investimentos. Portanto, pessoal, esse é o vídeo, vamos mantendo sempre em alerta as oportunidades. O vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, curta, compartilhe, se torne membro do canal aí de maneira promocional. Tem alguns vídeos exclusivos e estamos trazendo sempre conteúdos exclusivos para os membros. No mais, desejo a todos bons aportes e até o próximo.